Seminário apresentado ao curso de Agronomia da Universidade do Oeste de Santa Catarina, UNOESC, disciplina de Biotecnologia Vegetal, professora Margarida Flores Rosa Gomes, acadêmicos Daniel Marcones Schmidt, Larissa Saul e Lucas Lang. Com o assunto a ser abordado, algodão BT. Bem, vou falar um pouco agora sobre a história da molécula BT. Essa bactéria ela foi descoberta no Japão em 1902, onde que depois de algum tempo, ela foi identificada como a Bacillus thuringiensis. Essa bactéria BT, em 1911, ela foi descoberta na Alemanha também e foi isolada a partir das traças da farinha. Em 1915, também na Alemanha, o pesquisador Ernst Berner descobre como que a bactéria BT ela pode ser um potencial inseticida. 5 anos mais tarde, em 1920, alguns agricultores com acesso a essa bactéria usam ela como inseticida. Em 1938, na Europa, na França, é comercializado o primeiro produto à base de BT, que é o Sporine. Em 1961, esse micro-organismo ele é registrado como inseticida nos Estados Unidos. Já em 1987, o uso dessa própria bactéria como bioinseticida, ou seja, bio quer dizer orgânica, de forma natural, ela começa a ser intensificada nas pesquisas. Em 1995, nos Estados Unidos, a primeira planta transgênica aprovada, que é o milho com o gene da bactéria. Agora, voltando aos dias atuais, ao Brasil, a primeira planta no Brasil a ser transgênica com o gene BT aprovada é o algodão em 2005. Ou seja, o algodão foi o primeira cultura, foi o carro-chefe da entrada do gene BT no Brasil. 2 anos depois, a CNTBio aprova milho para BT e para consumo no Brasil. Em 2010, a soja, apesar da soja já ter soja transgênica no país, só em 2010 ela acaba recebendo o gene BT na cultura. E em 2017, a mais recente, que sendo a quarta cultura do Brasil, a cana-de-açúcar também recebe o gene BT e torna ela resistente à broca da cana. Como as plantas BTs foram desenvolvidas? Bem, no Brasil, como eu já disse antes, o algodão BT foi o primeiro algodão a ser mudado geneticamente para o Bacillus thuringiensis. Ele foi aprovado no Brasil em 2005 pela CNTBio, e onde que, por meio da biotecnologia, essas plantas tiveram sua composição genética modificada, passando a ser resistente ao ataque de diferentes espécies de insetos. Para que a planta obtivesse essa resistência, o que foi feito? Foi ingerido um gene em seu DNA, onde que esse gene expressa uma proteína tóxica para alguns alimentos, onde, principalmente para a cultura do algodão, esse inseto que ela acaba dando toxina para o inseto são as lagartas. As proteínas do grupo Cre são algumas das que são expressas pelas plantas BT. Então, como são produzidas essas proteínas? Elas são produzidas pela bactéria Bacillus thuringiensis, que Bacillus vem de bastonetes, e thuringiensis é em homenagem ao local onde ela foi isolada, que foi em Turíngia, na Alemanha, onde foram encontradas as primeiras lagartas mortas pelo BT. Essa bactéria, ela produz proteínas tóxicas a alguns tipos de insetos, principalmente aqueles que são da ordem Lepidoptera,
como as lagartas. Por conta desse efeito tóxico aos insetos, os cientistas eles identificaram no DNA da bactéria os genes que são responsáveis pelas proteínas inseticidas e introduziram esses genes nas plantas como o algodão, a soja, o milho e a cana. A proteína CRI ela é uma prototoxina, que são compostos químicos que só serão tóxicos depois que passar por algum processo de alteração. No caso da proteína CRI, é preciso que ela seja solubilizada e ativada. Por exemplo, em pH básico, os cristais eles são solubilizados. Em pH ácido, os cristais são degradados. Então, o intestino das lagartas ele tem pH básico, então faz com que os cristais eles sejam solubilizados e as prototoxinas elas acabam se transformando em toxinas. Então, se esses insetos eles ingerirem a planta geneticamente modificada, a proteína CRI ela vai se ligar a um receptor específico na célula do intestino desses insetos, fazendo com que eles acabem morrendo por conta de uma infecção generalizada. Plantas de algodão registradas e protegidas no Brasil. O algodão ele é uma das principais culturas para a agricultura brasileira. O país é o quinto maior produtor e o segundo maior exportador mundial da fibra. No Brasil, há 233 cultivares de algodão registradas e protegidas, sendo que 83 delas são transgênicas, e dessas 83 transgênicas, 48 são protegidas, que são aquelas obtidas por método de melhoramento genético. O algodão transgênico, ao contrário da soja e do milho, pelo fato dele não ser um produto alimentar, ele não recebe tanta atenção e crítica dos opositores aos transgênicos. Além disso, os compradores de algodão em pluma, eles não se preocupam em saber se o produto é transgênico ou não. Por isso, a taxa de adoção dessa tecnologia ela depende apenas do fato dela permitir ou não ganhos para o produtor. A chegada da tecnologia BT no algodão então beneficiou os agricultores, apresentando vantagens sobre o método convencional de controle. A tecnologia aplicada ela garante que a ação contra as pragas esteja permanentemente na planta. Isso impede a perda parcial da lavoura, já que os agricultores aplicam inseticidas químicos somente depois de detectar a presença de pragas. Além disso, a eficiência dos inseticidas químicos, ao contrário do BT, ele depende também das condições meteorológicas. A chuva ela pode impedir a ação dos produtos aplicados sobre as plantas. Há relatos de redução de até 8 aplicações de inseticidas em um ciclo da cultura, devido à adoção dessa tecnologia. O custo de produção e o tempo gasto em aplicações também diminuíram. Além disso, a tecnologia BT ela garantiu menos riscos de intoxicação do trabalhador, devido à exposição do produto químico. Os principais grupos de insetos que atacam a lavoura do algodão são a lagarta do cartucho, lagartas desfolhadoras e lagarta das maçãs. O manejo adequado das principais pragas-alvo, ele contribui para a sustentabilidade da produção, eficiência e produtividade do algodão BT, racionalização de uso de inseticidas e rentabilidade do produtor. Então, o manejo inadequado ele pode favorecer o desenvolvimento de pragas resistentes. E para finalizar, então, a utilização da tecnologia BT, ela visa a preservação ou o aumento da receita do produtor rural, da quantidade e da qualidade da produção agrícola, da saúde humana e do meio ambiente.